Assim. Vamos pedir para a Marielle dizer para o pessoal que nós já entramos. Oi, meninas! Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas. Marielle, nós já entramos, viu? Vamos só esperar o pessoal chegar. Já estamos aqui na live. Mas você colocou o seu perfil compartilhado? Não. Não, como que eu... Para alcançar mais gente, tem que fazer collab com vocês três. Tá, Aí e como a é que a gente gente manda faz? aqui, Ah, né? esses três aqui, será que não é não? Esse mais aqui, ó. Aí põe o Gustavo e põe o Regenerate. Convidar para abençoar. tá. Gustavo. Boa. Gustavo. Aí. Agora apaga aí pro Regenerate. Ó. Vou colocar no grupo, vocês estão ao vivo. Pronto. Já fizemos. Eu tenho que aceitar o convite, né? E eu vou aceitar o Regenerate aqui. Aí fica os dois. Ai, que legal. Que aí todo mundo tem ao mesmo tempo, entendeu? As pessoas que tiverem em outro lugar. Ok. Mas eu tenho que manter o meu celular ligado também? Põe aqui também, ó. Você deixa ele aí no ar. Assim, você tira o volume dele. Ah. Tá, mas tem que ficar me mostrando nele também. É bom. Aí você pode colocar ele já voltado aí junto. Beleza. Joia. Tudo certo então, já podemos começar. O pessoal tá entrando. Quantas pessoas já tem? Já temos 9 entrantes. Ótimo. Oi, oi, oi. Vou Reison. clicar aqui, gente, para compartilhar no outro perfil. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Sejam Eu vou bem-vindos. tirar esse volume só para não atrapalhar. Tá todo mundo conseguindo escutar a gente bem? Tá dando pra ouvir, pessoal? Ei, Reison. Ótimo. Ótimo. Gracinha. Já temos aí 10 participantes. Letícia, Regina. Ótimo. Então vamos começar nos apresentando. Meu nome é Gustavo Rabelo, eu sou médico otorrinolaringologista. Eu me formei na UFMG e fiz residência na Santa Casa de Belo Horizonte. E me especializei em rinoplastia e cirurgia plástica da face. Bom, meu nome é Lorena Costa, sou médica dermatologista, atuo hoje na dermatologia clínica estética e cirúrgica, tenho uma grande bagagem, né, na pesquisa, né, na área médica, tenho mestrado, doutorado, 3 pós-doutorados. Hoje eu sou coordenadora da AF, Educação Médica, na parte de estética e cosmiatria. E tô aqui, né, aliada a esse meu grande amigo, parceiro de vida, trabalhando diariamente com o Regenerate, que é a nossa técnica de paixão, uma das técnicas que a gente mais tem tido resultado, né, Gustavo? Exatamente. E ela encontra justamente a naturalidade, que é o padrão que tem se buscado hoje quando a gente fala em questões estéticas. Na nossa live a gente vai contar um pouquinho da história, como que eu tive contato aí com a utilização de gordura autóloga para lipoenxertia. E vamos contar um pouquinho da nossa experiência com os nossos pacientes, como que a gente tem aplicado os nossos protocolos aqui no IMCP, no Instituto Mineiro de Cirurgia Plástica. Exatamente. Gu, então conta aí como é que foi que você descobriu essa técnica incrível e trouxe toda ela para nós? Então, eu conheci o enxerto de gordura autóloga em 2017. Eu tive uma paciente que ela era fissurada, então esses pacientes fissurados, eles passam por várias cirurgias durante a vida para poder reconstruir tanto a parte do nariz quanto o lábio leporino. E ela, quando eu fiz a rinoplastia dela, ela evoluiu com uma necrose, com uma isquemia na região da columela por falta de vascularização. E quando isso acontecia no passado, se colocava um enxerto de orelha, a columela é uma região de pouca vascularização e a gente sabe que os resultados são muito ruins.
Então, eu estive num congresso em 2017 lá em Chicago com o Dr. Dean Toriumi, que é um papa assim, da rinoplastia. E nesse congresso ele apresentou o primeiro trabalho dele com lipoenxertia, com utilização de células-tronco para poder regenerar e reconstruir tecidos. E eu achei os resultados assim fantásticos, fenomenais. Então no congresso eu procurei e falei: se acha que a gente consegue aplicar as células-tronco para a reconstrução da columela nessa paciente? Ele falou: sim, você vai utilizar nessa região junto com o enxerto composto de orelha e você vai ver que as células-tronco vão otimizar a chance de pega do enxerto e você vai ter um resultado fantástico. E foi o que eu fiz. Né? Naquela época não existia esses filtros de gordura, LipoCube, não tinha nada disso. Era raiz, né? Era raiz. Ele me orientou a comprar uma peneira de chá da Amazon, que é a mesma peneira que ele descreve no artigo dele. Peneira mesmo. Então a gente peneirava a gordura e a gente não chegava nem a nanofat, chegava a microfat, que é uma mistura de adipócitos e de células-tronco. E com isso eu comecei a aplicar na paciente e vi que o resultado foi muito positivo e que a gente teve uma regeneração muito importante dessa área. E eu vou compartilhar no curso esse caso. Então foi a partir de 2017 que eu comecei a trabalhar com a gordura, principalmente nos casos de reconstrução, não fazia essa parte estética, que depois surgiu com essa parceria com a Low, que é uma área mais dela, né, da dermatologia. Então, no princípio, no primeiro momento, eu trabalhei só com a parte reconstrutiva mesmo do nariz. E a gente trouxe a técnica para o IMCP, mais ou menos uns dois anos. Né? E aí a Lorena vai contar um pouquinho da experiência dela, como que ela tem achado a técnica, como que ela tem aplicado aí no dia a dia. Bom, gente, primeiramente, boa noite para todo mundo aí, viu? Acabou que a gente não desejou boa noite, né, Gu? Mas, assim, desde que o Gustavo me apresentou essa técnica, né, que ele fez um treinamento conjunto para toda a nossa equipe técnica, né, de médicos, cirurgiões, plásticos, e eu na dermato. Então, ele treinou toda a nossa equipe nessa técnica. Então, desde esse treinamento inicial, eu já fiquei, assim, babando e apaixonada por essa técnica. E aí, gente, quando a gente implementou essa técnica no MCP, a gente começou a fazer muitos pacientes. E o mais interessante é que os resultados que a gente estava obtendo, né, com essa técnica nos nossos pacientes era um resultado muito diferenciado. Eu, como injetora, né, injetora avançada, que sempre trabalhei com várias tecnologias, várias moléculas, né, sempre gostei muito de ácido hialurônico, bioestimulador de colágeno, né, fios, né, e aí sempre trabalhando com muitas tecnologias diversas, mesmo colocando como o Maurício de Maio, 15 seringas numa face, tudo bem que a gente consegue estruturar muito bem, né, 15 seringas de ácido hialurônico no rosto, mas a gente não obtinha os resultados naturais com a gordura própria na face. Sem contar que além da gente estruturar essa face com maestria, né, com naturalidade, a gente também conseguia trazer esses benefícios da terapia regenerativa que a gente não consegue com tanta destreza obter com essas moléculas sintéticas. Então, assim, foi unir o útil ao agradável, né, em termos de reposicionamento de tecido, melhoria de qualidade de pele e, ao mesmo tempo, rejuvenescimento e bioestímulo de colágeno, tudo próprio, natural. Então, assim, nesses tempos atuais, né, nesses tempos que a gente fala que a gente está priorizando a naturalidade, o que é próprio, o que é self, né, isso é uma coisa que a gente vê até mesmo na plástica, né. O que a gente tem percebido isso, né? Eu vejo muito aqui com os meninos da plástica aqui na equipe, que os pacientes estão cada vez mais querendo o mais natural. Então, aqueles pacientes que já usavam silicone em glúteo, silicone em mama, eles estão todos retirando esse silicone e utilizando mais a gordura própria. E o mesmo isso se repercute também na estética. É claro que o que a gente faz com a gordura própria, os benefícios, né, do enxerto facial, né, seja aquele enxerto que eu estou volumizando com microfat, ou seja aquele enxerto que eu não volumizo, apenas trato qualidade de pele e estimulo o colágeno como nanofat, a gente percebe o quê? Que os resultados são duradouros e muito mais naturais do que um ácido hialurônico propriamente dito. Então, eu falo assim que a revolução, hoje quando eu atendi uma paciente mais cedo, vendendo para ela, né, o Regenerade, na hora que eu mostrei para ela o nosso portfólio, ela tá assim, o que é isso? Nasceu de novo, mudou o CPF
e o tanto que realmente rejuvenesce 10, 20 anos facilmente um paciente numa única sessão. E com naturalidade. A Lorena já chamou a atenção, mas muita gente não entende por que a gente chama de método 2 em 1. Porque com esse método a gente oferece ao paciente tanto uma volumização controlada, né? Não é uma volumização que a gente vá trazer resultados artificiais, é uma volumização controlada. E ao mesmo tempo a gente melhora a qualidade de pele através do estímulo das células tronco. E o que vai depender se você vai volumizar ou se vai só melhorar a qualidade ou se a gente vai fazer as duas coisas, é o tanto que a gente processa essa gordura. Quando eu chego na fase de macrofat, depois que eu passo essa gordura na centrífuga e eu chego no tamanho de partícula que a gente chama de macrofat, que tem mais ou menos ali em torno de 1 a 1,2 milímetros, essa gordura ela é ainda rica em anticorpos, então ela tem um potencial de regeneração muito importante. E a partir do momento que eu vou passando nos filtros e que eu chego nos filtros de 400 a 600 micras, eu chego no tamanho de nanopartículas. Aí, quando a gente chega nesse material, a gente já não tem mais adipócitos viáveis e essa gordura ela vai ter uma função de melhorar a qualidade da pele sem volumizar através das células tronco. Então, o que você vai usar vai depender muito dos seus objetivos aí para cada paciente. E uma coisa que foi muito importante para a gente começar a utilizar foi exatamente esse padrão, esse movimento em prol do rejuvenescimento mais natural, ser um produto selfie, né? A gordura, o paciente ele tem muito medo de reações adversas. Microfonia. Isso melhorou. O som abaixa o volume. Eu acho que é nesse aqui. Melhorou, pessoal? Deixa, eu acho que a Marielle está pedindo para poder. É porque tá dando microfonismo, né? Quem sabe se não faz o convite, a gente entra, eu entro novamente. Só um minutinho. Muta o do Gustavo, deixa você muto. Deixa eu colocar aqui. Aqui tá bom a altura do som, pessoal? Do nosso aqui? Acho que tem que deixar mudo. Aqui, ó. Não tá, né? Eu acho que não tem jeito de deixar. Talvez eu deixe mais. Melhorou? Agora parou. Beleza, Gabi. Eu já tenho que deixar mais longe. Tá. Perfeito. Então a gente estava falando do nanofat, né? Do nanofat. E hoje os pacientes eles têm muito medo das reações adversas, né? Alérgicas, né? Alérgicas, ETIP, né? Reações cruzadas com vírus, então aquele edema, aquele inchaço grande que acontece após aplicação e uso de preenchedores sintéticos. E com a gordura própria do paciente isso não acontece. Então, muitos pacientes estão preferindo esse lado mais natural e esse é um campo de grande crescimento aí dentro da medicina. Eu costumo falar, gente, assim, que é o que veio para ficar, literalmente, porque hoje é o nosso cargo-chefe, né, Gu? Eu acho assim que cada dia mais tem uma procura enorme nos consultórios, né, tanto dermatológico, otorrino, de plástica, pela busca pelo procedimento em si, né, da enxertia facial com células tronco de gordura. Então, assim, nos tempos que a gente fica falando de exossomas, né, a gente tem o nosso exossoma puro, né, no nanofat, então, assim, o negócio é magnífico, né. E o principal é o que o Gustavo falou, a questão da naturalidade. Ninguém tá querendo mais aquela face insuflada, cheia de ácido hialurônico, cheia de ETIP, né, Gu? A gente quer cada vez mais um rosto natural, bem reposicionado, que trata todas as esferas do envelhecimento.
Então vocês vão ver que a gente consegue sim tratar muito bem as camadas do envelhecimento, tudo com as células-tronco de gordura, tá? Vamos para as perguntas, Boa? A gente tem uma lista de perguntas aqui, obviamente a gente fica aberto para todos vocês. Se vocês têm alguma dúvida específica, podem ir mandando aí que a gente vai respondendo. Mas a gente já tem algumas prévias aqui de alguns alunos, mas de toda maneira fiquem à vontade para fazer as perguntas para a gente aqui ao vivo, né? Exatamente, podem mandar as perguntas. Então, a primeira seria a diferença entre micro, macro e nanofat. Eu já falei um pouquinho, você quer dar uma pincelada sobre isso? Vamos. Na verdade, gente, a célula adipositária ela é uma célula única, né? E aí o que vai diferenciar é o processamento e o manuseio dessas células. Quanto mais eu vou peneirando, processando essas células, em menores partículas eu vou chegando. Então a gente tem, por exemplo, que o plástico sempre utilizou, né, para fazer uma enxertia mamária, uma enxertia glútea, o macrofat, que é aquela gordura que ele lipa, né, e simplesmente decanta e lava aquela gordura e aplica no paciente. Então é uma gordura cheia de septo fibroso, é uma gordura mais grosseira, mas é uma gordura que é super rica em células-tronco e ricas também no próprio adipócito, que já traz aquele volume próprio, né? Mas, por exemplo, eu preencher um rosto com macrofat, eu posso fazer isso? Claro que eu posso. Mas a questão é, às vezes eu tenho uma pele fina, uma pele já mais madura, que já tá uma pele mais que já sofreu um processo de menopausa. Então, aquela pele muito fininha, ela não tem a complacência para receber o macrofat. Tão grosseiro assim. Então, o que a gente opta? Por processar essa molécula e chegar no microfat, numa molécula menor em tamanho, mas rica em adipócito e rica em células-tronco também. E aí, o que a gente faz? Essa molécula mais fina, mais delicada, a gente aplica para volumizar essas regiões de pele fina e delicada. Então, muitas das mulheres, né, eu nem falo homem, que homem às vezes a gente até pode aplicar mais macrofat mesmo, mas muitas das mulheres a gente acaba optando pelo microfat. Obviamente que o macrofat em determinadas regiões, às vezes a gente até deve colocar. Então, regiões que a gente já sabe que tem um consumo, né, maior do volume do adipócito ser enxertado, às vezes a gente até opta por colocar o macrofat, porque a gente sabe que vai ter uma durabilidade maior. Mas, às vezes, o microfat cabe super bem e é um das que a gente mais utiliza na face de uma mulher, por exemplo, de uma pele fina, com muita elastase. Então, é o que a gente realmente prioriza. E se tratando, então, de macrofat e microfat, ambos volumizam e ambos são ricos em células-tronco de gordura. Já o nanofat é a menor partícula que foi processada. E ali eu já tenho o quê? Mais só células-tronco adipositárias de gordura, mas adipócito viável eu já não tenho. Então, o nanofat, ele não tem a capacidade de volumização. Ele tem capacidade de regeneração e bioestímulo de colágeno. Então, o que é legal? Usarmos sempre essas duas moléculas ou mesmo essas três moléculas, né? O que se observa hoje é que existem alguns estudos com indícios de que o macrofat você tem uma menor absorção em relação ao microfat. Então, o que a gente tem que ter em mente é que se for utilizar o microfat, eu tenho que fazer um pouquinho mais de sobrecorreção. Quando a gente fala em lipoenxertia, a gente sempre fala em sobrecorreção. Segundo os estudos do Coleman, que é um dos principais estudiosos, um cirurgião renomado dos Estados Unidos, você padronizando a sua técnica, você vai ter cerca de 30% de absorção. Então a gente sempre coloca um pouco para mais. Tem áreas que a gente foi aprendendo na prática que realmente reabsorve um pouco mais do que outras. A gente não sabe por quê. Então, por exemplo, a gente costuma aplicar um pouco mais em têmpora, porque a gente sabe que consome um pouco mais. Lábios costuma consumir, então a gente exagera um pouquinho mais nessas regiões. Outras regiões a gente percebe que não tem uma absorção tão importante. Não sabemos explicar o porquê, mas isso a gente tem observado nos nossos casos. Então, por exemplo, a região malar é uma região que geralmente pega muito bem, provavelmente por questões de vascularização. Áreas que você tem maior vascularização, você tem maior, obviamente, um leito mais favorável à pega do enxerto. Uhum. E isso, gente, é tanto verdade que a gente tem escrito muitos artigos, né, Gustavo, em relação à técnica, pra vocês verem realmente o tanto de coisas e peculiaridades que a gente tem descoberto à medida que a gente tem trabalhado com essa técnica maravilhosa. Então, assim, somos até suspeitos para falar, né, Gu?
Mas essa questão da absorção é muito pertinente, muito interessante, porque isso a gente tem que ensinar isso para vocês no curso, para vocês realmente entenderem aonde que a gente vai ter que fazer essa super correção, onde a gente pode pegar um pouco mais leve, onde a gente tem que pegar um pouquinho mais pesado, porque é bem importante para vocês saberem terem o melhor resultado e um resultado mais duradouro. Uma das perguntas falando em duração do enxerto, que sempre nos pergunta é quanto tempo dura, né, Gu? A gente sabe que tem essa absorção em média de 30%, né, do tecido quando ele é enxertado. E isso tem várias teorias, porque fala que o tecido onde o tecido onde ele recebeu esse enxerto, ele não tem a vascularização ali que está ali aguardando esse enxerto. Então, até ter uma neovasogênese, uma neoangiogênese naquele local, a gente sofre uma degeneração celular importante no sítio do enxerto. Mas depois que sofreu essa degeneração, que seria esses 30%, a gente sabe que o enxerto se pega. Depois que o enxerto se pegou, ele dura uma vida inteira. Né? E aí, o que os pacientes sempre nos perguntam, né, Gu? Mas aí, quando eu vou fazer esse procedimento novamente? Aí a gente não tem uma receita de bolo, né, Gu? Exatamente, vai depender do envelhecimento. Uma vez que a gordura ela se integrou ali nos tecidos, né, faz parte do paciente e, obviamente, se o paciente perde muito peso, passa por um processo aí de emagrecimento importante, ele vai perder gordura na região corporal e também na região da face. Ou se ele ganha muito peso, o contrário também é verdadeiro. Então é interessante você orientar o seu paciente que ele mantenha mais ou menos um peso estável para que ele tenha aí resultados mais duradouros. Uhum. Tem uma pergunta interessante aqui que fizeram, a Helena, sobre para realizar o procedimento, é preciso ter um centro cirúrgico? Gente, não, tá? A gente acha que por ter uma coleta de gordura, necessariamente tem que ser feito em ambiente hospitalar, mas em ambiente semi-hospitalar, e inclusive em nível ambulatorial, você pode fazer o procedimento. Existe uma regulamentação da Anvisa, e inclusive a nossa enfermeira aqui do IMCP, a Gegé, ela vai dar uma aula para vocês sobre como adequar o seu consultório, a sua clínica nos padrões da Anvisa para que você possa realizar o procedimento. No ambulatório tem um limite de gordura que deve ser coletado, então ela vai abordar isso que é geralmente de 50 a 100 ml, e você tem que ter uma estrutura de esterilização. Se você for utilizar cânulas esterilizáveis, você não pode enviar essas cânulas para fora, porque esse tempo de transferência do material, você aumenta a chance de colonização por micobactérias. Então, quando você usa a cânula, ela tem que ser esterilizada de imediato, limpa e esterilizada, ou você, se você não dispõe de uma ultrassônica, de material para esterilizar, você tem que comprar a cânula que é descartável, de uso único. E resolve o problema, Resolve o problema perante a Anvisa, né? Em relação aos cuidados de saúde ambulatorial, né? Na sua clínica privada. E que tem um preço bom, uma cânula descartável está em torno mais ou menos de R$120. De 85 até 120, né, Gu? A gente chegou a achar até de R$85, mais ou menos. Aí vai depender da qualidade dessa cânula, né? Se ela aguenta realmente fazer a liposucção, né? Se ela não enverga tanto durante o procedimento, mas geralmente são cânulas muito boas. Outra pergunta, Gu, como funciona o tratamento do nanofet em cicatrizes? Muito interessante. Isso aí também é um dos trabalhos do Coleman, que ele, na década de 90, hipertrófica, né? Exatamente, ele usava em cicatrizes hipertróficas. Eu tive paciente que teve cicatriz no nariz. O paciente colocou PMMA e quando foi retirar, o cirurgião fez um corte no meio do nariz e a gente utilizou o nanofet para poder cicatrizar. Com 2 sessões, essa cicatriz já melhorou muito. Eu já tive paciente que teve mordedura por cão, perdeu parte de tecido e evoluiu com cicatriz anestética, e a gente utilizou o nanofet. Então ele é muito recomendado para o tratamento tanto de cicatrizes hipertróficas quanto atróficas, né? Exatamente. Pensando aqui no paciente nosso também, de cicatrizes atróficas de acne, tá, gente? O paciente tinha os 3 tipos de cicatrizes.
Box Scar, Ice Picks e Rolling. E todas elas, obviamente, tirando o Rolling, que às vezes é uma subsídio mesmo que a gente tem que fazer, todas elas a gente conseguiu tratar. Assim, óbvio que é um desafio, porque cicatrizes atróficas de acne é super difícil de tratar, mas todos os pacientes em que a gente usou o nano teve uma melhora significativa da qualidade de pele como um todo. Né? As cicatrizes em si não somem completamente, as marcas atróficas da cicatriz de acne, mas tem uma melhora estrondosa no glow da pele, no fechamento de poros, inclusive naquelas que são muito profundas, tem aquele melhoramento daquela pele. Tá? A gente tem sim, continuando dando. Tá voltando com a microfonia, Né? acho que não dá para poder manter a live nos dois. Tá. Eu vou sair desse daqui. Tem mais perguntas aí dos que os alunos já tinham passado antes, pra gente já ir respondendo? Acho que online teve só. Deixa eu ver aqui. Pessoal de vocês que vão fazer o curso com a gente, se já tiver alguma dúvida prévia, né, ao nosso curso, podem mandar aí, tá? A gente vai tentar responder. Tem uma dúvida sobre o tempo de recuperação, né, dos pacientes. Geralmente, quando a gente faz, a gente nem chama de lipoaspiração, a gente chama de coleta de gordura, porque uma lipoaspiração são litros de gordura que o cirurgião retira de um paciente. O que a gente, para poder preencher uma face, geralmente se gasta em torno de 100 a 150 ml. E para isso o paciente usa um coletinho, para poder evitar a formação de seroma, um macaquinho, e com isso o paciente já consegue trabalhar aí em 1 a 2 dias, o rosto fica um pouco inchado, fica um pouco mais volumizado. Uma semana. Intencionalmente, por conta da sobrecorreção que a gente faz. Mas com o taping, a gente fez na Rebeca, que é a farmacêutica aqui da clínica, no dia seguinte ela já estava trabalhando sem problemas. Então, é uma recuperação que muito ela é favorável. Claro, gente, que processo cicatricial, né, e recuperação pós-cirúrgica, isso é muito subjetivo, né? Cada paciente tem o seu time. Mas o downtime do lipofilling, ele é bem interessante, né, Eu acho assim, o inchaço, né, facial é 1 semana, mas o paciente nem precisa parar as atividades, igual o Gustavo mencionou mesmo, com 2 dias a gente já libera. Claro, ele vai estar usando taping, então socialmente vai ter aquela questão do taping, né, pós-cirúrgico, né? Mas bem tranquilo de lidar, né, Gu? Eu acho que 3 dias, 2 dias é bem tranquilo. 1 semana já tem praticamente vida normal, a gente já consegue tirar o tape, já consegue passar uma base, um protetor com cor, até mesmo um corretivo, se precisar nos hematomas. E atividade física a gente já libera com baixa intensidade por 1 semana e atividade intensa com 30 dias, né, Gu? Que seria o mais recomendável, assim, né? Que varia também. Né? Depende do tanto de gordura que foi coletado, né? Às vezes depende principalmente dessa quantidade, vai depender de cada paciente, mas em média, em torno mais ou menos aí de 2 a 3 semanas, ele já volta para as atividades físicas, que né, normais, habituais, e para trabalhar no dia seguinte ou 1 a 2 dias, dependendo do trabalho, já é possível. Outra pergunta, Gu, se existe reação alérgica, né? Isso aí acho que a gente já falou. Áreas de coleta. De onde que a gente costuma tirar essa gordura? Essa pergunta é bem interessante. Por quê, gente? Teoricamente, a gente pode tirar gordura da onde que tem. Mas a questão é saber regiões que me trazem segurança durante o ato da coleta. Então, né, a minha formação, eu sou dermato, tudo bem que eu tenho a parte da dermato cirúrgica, mas eu não sou uma plástica que tem uma destreza na liposucção. Então, a gente tem que sempre preconizar áreas que dão menos intercorrência, menos complicações. E, ao mesmo tempo, me deem o adipócito de melhor qualidade. Então, o que seria o adipócito de melhor qualidade? Aquele adipócito que ele é resistente à lipólise, desculpa. Ou seja, a quebra do adipócito facilmente. Então, os adipócitos mais viáveis, que duram-se mais e são bem resistentes à lipólise, são adipócitos de culote, que é aquela região da lateral da coxa, interno de coxa e face interna de um joelho. E são regiões, coincidentemente, que são regiões tranquilas de serem limpadas.
Claro que a região de face interna de coxa, a gente pensa na artéria femoral, mas a região de culote lateral da coxa, a gente já pensa em poucas estruturas nobres ali. Então, é região, assim, maravilhosa para coleta e me dá um adipócito que ele realmente é resistente à lipólise. Alguma Exatamente, vai depender muito da quantidade que você precisa. Por exemplo, quando eu vou fazer apenas o nariz, hoje é muito comum pacientes que já foram operados várias vezes, ou que tiveram alguma intercorrência com a aplicação de ácido hialurônico no nariz e perderam certa vascularização. Então é importante, como eu preparar esses pacientes para uma rinoplastia. Então eu costumo fazer mais ou menos umas 3 sessões de Nanofet antes. E eu preciso de coletar ali em torno, de aplicar mais ou menos de uns 2 a 3 ml de Nanofet. Então, para essa coleta, geralmente rende em torno de 20 a 30%, então eu não preciso de uma quantidade muito grande de gordura. Eu mesmo consigo, eu coleto da região abdominal, dependendo aí do panículo adiposo do paciente, mas geralmente a gente não tem grandes problemas quando a quantidade é pequena, então eu mesmo coleto. Se eu vou fazer um full face, que vou precisar de muita gordura, aí eu tenho um colega cirurgião plástico que está ao meu lado e que vai me trazer segurança e que vai coletar uma quantidade maior sem problemas. Essa questão do Gustavo ter comentado em relação ao abdômen, isso é interessante, porque o Coleman ele descreve a técnica no abdômen, o Toriumi também no abdômen, né, Gu? E aí todo mundo pergunta, mas por que não coletar no abdômen? Na verdade, a gente pode coletar desde que seja uma pequena quantidade, igual o Gustavo está explicando. Mas por que então não coletar grandes quantidades no abdômen? Porque é uma região que dá muito seroma, então é uma das complicações de acumular líquido, né, que o nosso corpo não deixa nenhum espaço vago, vazio, então ele sempre vai preencher essas cavidades que se sobram com líquido, e aí a questão de juntar seroma. E segundo, que o abdômen costuma dar muita irregularidade quando a gente superficializa o plano de coleta da lipo, né, da coleta da gordura. Então tem essas peculiaridades que a gente tem que tomar cuidado, e é isso que a gente quer trazer para vocês no nosso curso, para vocês terem a maior destreza, a maior confiança de fazer o procedimento sozinho no consultório de vocês, né, Gu? Exatamente. E no curso a gente vai tentar abordar aí diferentes áreas de coleta, para que vocês possam ter noção, né? Ter noção, e a gente vai ter um cirurgião plástico do lado também para poder dar esse apoio. A intenção é que o aluno ele venha fazer essa parte prática, então ele é um curso hands-on, onde o aluno ele vai colocar a mão na massa e vai aprender ali técnicas de coleta como fazer, né? E de como fazer e com segurança também. Agora, uma coisa que é super interessante a gente discutir aqui na live, gente, que é o seguinte, que todo mundo fala assim, nossa, é um procedimento que tem que fazer uma coleta, que tem que fazer uma mini lipo, né? E sim, é um procedimento minimamente invasivo. Mas a gente tem visto uma demanda, gente, cada vez mais importante no consultório. E às vezes para tratar regiões específicas, como por exemplo, molheira. Então, quem que não tem uma olheira, né, gente? Uma olheira estrutural que carece de tratar. E às vezes não tá cansado de ver tip, de ver efeito Tyndall, que é aquele olho arroxeado, né? Quando o ácido hialurônico fica preenchido um pouco mais superficial e tem contato com a radiação ultravioleta, ele tende a ter aquela coloração mais azulada. Então, as pessoas estão cada vez mais procurando, inclusive por questões específicas, né? Às vezes não necessariamente fazer um full face, como a grande maioria das pacientes acima de 60 anos, 40 anos, 47, 45, vão fazer um full face. Mas pacientes mais jovens têm nos procurado para tratar um sulco nasogeniano, apenas um queixo, apenas uma olheira. E aí super dá para fazer essa coleta no abdômen, né, Gu? Que é uma coleta bem pequenininha. Vamos responder mais pergunta, Gu? Exatamente, vamos sim. A Kênia perguntou, no caso de cicatrizes de acne em adolescentes, há uma idade recomendada para usar? Então, inclusive tratamento de acne... Ficou super de controvérsia em relação ao tratamento de acne específico para o adolescente, né? Mas o Coleman, ele coloca resultados muito bons. Ele descreve no artigo dele tratamento de cicatriz de acne com o Nanofet. E é interessante como que ele chegou a essa conclusão, porque ele começou os trabalhos dele estudando ali as características de volumização da gordura.
E a melhora da qualidade da pele, ele foi observando com o tempo, não era uma coisa esperada, eles não sabiam. Isso foi na década de 90, não se conhecia essa capacidade regenerativa. Aí ele falou, uai, Tem melhorado com o tempo. foi melhorando, melhorou a cicatriz de acne, melhorou o aspecto geral, o brilho da pele. Tem alguma coisa a mais isso aí. Aí ele escreve um artigo onde ele fala que o uso da gordura é mais do que que chama de permanent filler, é mais do que um preenchedor permanente. Ele chega aí na melhora, a conclusão de que há dessa melhora regeneração, da qualidade. né? Então ele não descreve uma idade certa, eu acho que a partir do momento que você já tem cicatrizes muito profundas, que você já tentou, obviamente, tratamentos ali com peelings superficiais. Médios, né? Exatamente. Aí você já tem uma indicação de entrar com um nanofet para melhorar. Gente, isso é tão interessante, porque assim, é igual a gente falou antes, não tem uma receita de bolo, tá, Kênia? Porque desde que o menino, por exemplo, já tem um corpinho de homem, que já tenha, né, ali acima dos 40, vamos botar acima de 50 quilos, né, Gu? 40, 50 quilos. Da mesma forma que a gente ponderaria o uso do Rocutan, a gente também ponderaria o uso dessa plataforma minimamente invasiva, que seria o nanofet. Então, assim, depende muito, mas essa questão do benefício da qualidade de pele, a gente vê não apenas a cicatriz de acne, os nossos pacientes que estão aí completando, tem paciente que está quase com 2 anos, 1 ano e 7, né? 1 ano e 7, a gente já tem paciente de 1 ano e 8. 1 ano e 8? Mais ou menos, a gente trouxe para a clínica tem mais ou menos 2 anos e anos. pouquinho. Eu acho que nossos pacientes já de pós já estão fazendo 1 ano e 8 e estão cada vez mais com as peles bonitas, assim, evoluindo, porque assim, a gente marca retorno na hora que a gente vê assim, vai, tá mais bonita ainda. Então a gente vê assim, muito essa questão da evolução mesmo da terapia regenerativa, o tanto que traz esse benefício dessa biorremodelação tecidual, que é bem interessante, né, Gu? Mas assim, a idade para tratar um adolescente a gente não tem. Claro que quanto mais precoce, melhor o resultado, porque você evita de dar outras cicatrizes atróficas. Então, o malefício, ele é parado, né? Mas aí talvez tenha até que também associar a questão do Rocutan, né? Eu acho que isso é importante a gente discutir. Acho que tem mais perguntas. Gabriele Rocha, é muito complexo a ponto de precisar de 2 médicos ou é possível sozinha? Ou só com auxiliar? Porque vi que vocês 2 fazem juntos. É interessante a pergunta. Vai depender, exatamente, vai depender do que você vai utilizar, da sua necessidade. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer só nariz ou só olheira, eu faço sozinho. Eu também. É uma quantidade pequena de gordura, é um procedimento mais rápido. Mas se a gente vai fazer um full face, até mesmo porque nós somos de especialidades diferentes, alô dermatologista, eu sou otorrino, então eu acho que é legal a gente ter uma visão assim cruzada, né? A gente discutir e para a gente poder oferecer ali o melhor tratamento possível para o paciente. Mas eu entendo a Gabi, que eu acho que ela está no interior, né? E aí a ideia dela é levar para a região dela, que eu já conversei com ela anteriormente, que ela vai fazer o nosso curso. E aí a questão dela, ela vai ser a primeira a levar para a região dela. E aí como ela lidar com essa realidade dela lá? Eu acho que é super tranquilo, viu, Gabi? Eu acho que, como você vai ter que estar estéreo o tempo todo, né, Gu? Eu acho que o interessante é você ter um auxiliar com você, que consiga levar a gordura para a centrífuga para você, que consiga trazer esse material para você se manter estéreo o tempo inteiro. Mas dá para você fazer numa boa, desde que você aprenda a técnica, que você tenha segurança para fazer a técnica, você consegue numa boa fazer sozinho. Eu, Gustavo, ainda tenho uma questão também de marketing, que a gente está trabalhando junto, a gente, né, tem essa questão da gente estar lecionando junto, então por isso que a gente meio que sempre vai aparecer nós 2 juntos mesmo, né? Mas não necessariamente temos que fazer o procedimento junto, mas aí fica aí para você pensar que dá para você fazer tranquilo na sua regional, na sua localidade, desde que você tenha um auxiliar. Não dá para você fazer todo o procedimento sozinha, porque vai demandar ter sempre um em campo e sempre um fora de campo para estar processando, levando para o centrífugo e trazendo para você, tá? Deu para entender, né? Sim, e eu acho que aprender áreas mais seguras de coleta de gordura, te dá uma salvaguarda, né? Área interna da coxa, área externa, isso te traz uma certa segurança. A região do abdômen, realmente você tem que ter uma
maior experiência e retaguarda, né? A gente tem aqui o cirurgião plástico que está próximo. Eu sempre peço ultrassom do abdômen para poder verificar se tem alguma hérnia ou se tem algum defeito da parede abdominal. Mas você trabalhando em áreas com segurança, e até mesmo na região abdominal, tem alunos que são cirurgiões gerais, que têm um domínio da anatomia, que eu acho que o limite é muito importante, que cada médico conheça o seu limite para poder saber os limites da sua atuação. Então, respeitando esses limites, eu acredito que você vai conseguir utilizar a gordura. O paciente, ele vai sempre trazer a queixa dele, eu quero que tire aqui, eu tiro ali, mas você, enquanto profissional, você tem que julgar o que vai ser seguro, o que vai ser melhor, porque em relação à qualidade de gordura, não existe um artigo que diga que existe uma supremacia de uma área em relação a outra. Isso é um pouco controverso. Não existem artigos que sejam contundentes, né, em relação a isso. Então, a princípio, a gente considera que as gorduras elas têm o mesmo potencial, tanto de preenchedor quanto potencial regenerativo. Exato. Mais alguma pergunta aí dos alunos anteriores ou em online? Tem do Reison. Tem algum trabalho científico comparando o procedimento com plasma rico em plaquetas? No passado, médicos podiam realizar e o resultado era excelente como bioestimulador. Boa pergunta, hein? Na verdade, comparando com plasma rico em plaquetas, eu já vi usando juntos com PRP e com PRF. Inclusive, a gente vai apresentar no curso um artigo que mostra um benefício grande dessa associação. Do PRF, né? Exatamente, porque ali, quando você tem o PRF e o PRP, você tem uma liberação de fatores de crescimento que cria um microambiente muito favorável para a multiplicação das células-tronco. Então, nós temos trabalhos nesse sentido. Agora, um trabalho que é só gordura ou só PRP, eu nunca vi. E detalhe, o PRP, em termos, eu já até vi uma vez, mas o plasma gel, tá? O PRP em si, não. Mas o que é interessante é que tem já umas 3 publicações que eu cheguei a ver recente no PubMed que fala do scaffold do PRF. Porque o PRF, gente, ele é como se fosse uma membrana biológica. E aí, quando você põe essa membrana biológica em contato com as células adipocitárias, ela favorece essa pega do enxerto. Mas pra vocês verem, gente, que é uma terra nova, é uma terra potencial. A gente está com 5 artigos rodando, a gente já publicou um, vamos publicar mais um agora que a gente está aguardando só o comitê de ética ser liberado. E tem mais 2 meta-análises saindo. Então, assim, é uma terra, gente, que vai crescer, veio para ficar. E cada dia mais que a gente está atuando com essa tecnologia, a gente está vendo benefícios importantes nos nossos pacientes, né? Então, assim, a gente precisava discutir essa questão do PRP e PRF também, né? Fazer mais um artigo sobre isso. E eu acho importantíssimo, inclusive no curso a gente vai associar o PRF nos pacientes que a gente fazer com enxertia, porque os trabalhos eles mostram resultados muito positivos e a gente já tem utilizado, a gente já tem colocado na nossa rotina aqui na clínica. Outra pergunta da Daniele. Depende da qualidade de alimentação e cuidados postos de cada paciente também. Claro, viu, Dani? Realmente. Dieta anti-inflamatória é muito importante. Quem come açúcar processado, tudo que é muito torrado, né? Que a gente já sabe que tem aquela questão da glicosilação, tudo aquilo ali vai dar uma piora naquela qualidade da pele, uma piora na cicatrização, né? Obviamente, né? Então é uma orientação que a gente passa para o paciente em relação à dieta. Ele tem que manter uma dieta anti-inflamatória rica em proteína, restrita por pelo menos 30 dias, que é o período mais crítico ali para a pega do enxerto. Então, o paciente não pode fazer uso de bebida alcoólica, ele deve dar preferência a alimentos aí, não processados, ricos em vitamina C, que vão trazer ali um benefício anti-inflamatório, antioxidante. E na bioestimulação de colágeno também, né? Própria self, né? Exatamente, para estimular a cicatrização. Exato. Esse curso vai focar mais no facial?
Então, Helena, esse curso, a nossa ideia ela é bem visionária, né, Gu, nesse sentido. A gente vai focar mais no facial, tá? Inclusive, a gente vai ter vários pacientes, a gente vai ter 8 pacientes modelo, né, Gustavo? Exatamente. Serão 2 no sábado pela manhã, 2 sábado à tarde, 2 domingo pela manhã e 2 domingo à tarde. E aí, todos esses pacientes modelo, eles vão fazer entre o full face ou algumas peculiaridades, tipo olheira, queixo, mento, algumas coisas mais pontuais. Mas de full face, a gente tem pelo menos uns 5 pacientes de full face, né, Gu? Você consegue lembrar aí de qual? Acho que é uns 5, né, em média. Eu não me lembro todos de full face, mas todos os pacientes a gente vai fazer a combinação de procedimentos e eu acho que o importante não é o aluno, a princípio, ele já querer fazer um full face, é ele dominar a técnica de coleta, saber as áreas de aplicação, porque se ele já é um injetor, para ele é fácil. Ele vai conseguir dominar a técnica, vai conseguir sair do curso já aplicando. E aí, por exemplo, regiões não faciais que a gente pode aplicar gordura em tudo, né? A gente pode fazer preenchimento íntimo, feminino, masculino, a gente pode fazer um preenchimento glúteo, a gente pode fazer um U-graft, como por exemplo nossos colegas plásticos fazem muito aqui, que é enxertar o reto abdominal. Então a gente consegue tratar várias regiões corporais. Mas para esse curso inicial seria muito difícil a gente abordar tudo. Exato. E a busca principal é pela face. E a gente tem aulas online que a gente vai disponibilizar, né? E módulos futuros onde a gente pode fazer tratamento para áreas específicas. Né? Íntimo, glúteo. Eu acho que o que a gente tem muita demanda é no glúteo, né, Gu? Que é impressionante, assim, o tanto que vem essa questão do glúteo e tem resultados maravilhosos também. Né? Quando a gente associa a subcisão cirúrgica para tratar celulites, volumização de lipidípedes, de fossa trocantérica também, com macrofete ou microfete, tá? E o nanofete para qualidade de pele como um todo. Mas isso vai vir no nosso curso, né? Mais para frente, a nossa ideia é a gente disponibilizar essas aulas, né? Nesse curso mais avançado. O Reison comentou, não tinha efeito volumizador igual ao macrofete? Você está afirmando, Reison? É isso que a gente não entendia. Também não entendi a pergunta, se não tinha efeito volumizador igual ao macrofete. O microfete que você está querendo saber? O micro e o macro? Porque o que acontece? O macro ele é menos processado, então ele tem mais na íntegra aquele tecido, então ele tem mais septo fibroso, então teoricamente ele consegue sim volumizar mais, tá? Mas também tem essa questão de deixar um pouco mais de irregularidade na pele. Então, depende, porque o micro ele também volumiza e de uma maneira mais soft, mais delicada, mas também você tem uma absorção um pouco maior do micro. Então a gente tem que ponderar onde você vai tratar e com o que você vai tratar, né? Você tem um espectro aí, o macrofete, ele é rico em adipócitos e tem menos célula-tronco. A partir do momento que você vai processando, você vai aumentando a concentração de células-tronco e vai destruindo os seus adipócitos. Então, quando você chega de macro para micro, você diminui um pouco o número de adipócitos viáveis. Mas aumenta. E aumenta o pool de concentração de células-tronco. E a partir do momento que você chega nanofat, você não tem mais adipócitos viáveis, então você já não tem mais capacidade de volumização e você tem ali um pool, um concentrado de células-tronco, onde você tem o máximo efeito regenerativo. Olha, a pergunta do Reis aqui também é super interessante. Opa! Vocês associam antes ou após a técnica alguma outra técnica? A gente associa várias, igual a gente mencionou antes, né? O PRP, PRF, que a gente às vezes faz em simbiose com a aplicação conjunta, ou às vezes a gente faz um preparo antes, né? Você principalmente, às vezes, vai fazer um enxerto, vocês geralmente fazem esse scaffold usando o PRF, né? E depois vem fazendo nano. Então a gente consegue associar muito. O Gustavo pode até falar um pouco mais da prática dele na otorrinolaringologia. Mas interessante que eu na dermato, eu associo peeling, gente. Peeling tecnologia. Porque peelings médios e peelings profundos associado ao Regenerate, a gente tem resultados assim incríveis, né, Gu? Os pacientes que a gente tem, vocês não têm noção da melhoria da qualidade de pele como um todo. Claro que o peeling por si só, o peeling médio, o peeling profundo, aqui o peeling profundo, gente, eu falo assim, o antigo fenol não, o fenol que está suspenso pela Anvisa temporariamente e o atacroton, e peelings médios ali, que seria o ata, que é o ácido tricloracético associado também ao Regenerate, a gente tem resultados incríveis.
O peeling por si só ele já traz esse benefício, mas quando a gente ainda reposiciona o tecido, ainda melhora esse volume perdido com a idade, a gente mimetiza osso perdido, a gente tem um resultado incrível que a gente não tem com nenhuma outra tecnologia. Eu sempre associo a lipoenxertia com o PRF. Desde que os trabalhos mostraram o benefício dessa associação, eu nunca faço só lipoenxertia. E a coleta de sangue, a preparação do PRF, você já tem a centrífuga, o anestesista coletou o sangue para você, você processou ali na centrífuga, retira o plasma rico em fibrina e injeta, isso aí não vai trazer maior complexidade para o seu procedimento e traz grandes benefícios. Então, eu não faço separado, não. Exatamente. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Aqui, ó. O plasma rico não tinha efeito volumizador. A técnica de macro é 1000 vezes melhor. Ele deve estar falando daquele trabalho que compara o efeito volumizador. Entendi. Na verdade é isso que acontece, né? Mas a questão do plasma rico em plaqueta ou em fibrina, a ideia dele, ele dá esse arcabouço para o enxerto pegar melhor. E tem esses estudos, tem esses 3 estudos que discutem muito bem isso. Eu já vi um trabalho mostrando o efeito volumizador transitório de PRF. Que dura pouco tempo, dura ali em média 3 a 4 meses, não mais que isso. Mas de preenchedor permanente, nunca vi nenhum trabalho de PRF ou PRP em relação a isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Dos alunos que tinham feito anteriormente, tinha mais alguma? Eu acho que não, né? Acho que não, a gente conseguiu responder tudo. Eu acho que a gente pode ver se tem mais alguém para poder perguntar. Se não tiver, nós vamos aguardar os alunos no curso no final de semana, que a gente está com expectativas muito grandes. Vai ser um curso intenso, com 8 pacientes modelo, onde a gente vai ter tanto a parte teórica quanto a parte prática. Desenhamos com então, muito carinho, se preparem, descansem bastante esses próximos dias, porque nós vamos trabalhar muito nesse final de semana. Exatamente. Mais alguma perguntinha, pessoal? Ficou alguma para trás aqui? Deixa eu só dar um confere. Acho que não, a gente respondeu, né? Uhum. Essa questão de que todo mundo pergunta sobre o centro cirúrgico é interessante, né? Todo mundo acha que precisa de hospital, de centro cirúrgico, e não, vocês vão ver que dá pra gente adequar a nível ambulatorial. Mas eu acho que é isso, né? Vamos ter uma aula só disso, como expert na Anvisa. Exatamente. Então é isso, né? Pessoal, então uma boa noite para vocês. Eu agradeço todo mundo que entrou e que trouxe perguntas e que está interessado aí nessa área tão interessante da medicina regenerativa, tem um potencial tão grande que está crescendo e a gente espera poder agregar aí na prática clínica de vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Tudo de bom aí para vocês. Nos vemos no curso, no hands-on, sexta, sábado e domingo. Exatamente. Né? Arregaçar as mangas e vão trabalhar. Aprender a fazer, porque é uma técnica que vocês vão amar e vocês vão colocar no dia a dia no consultório de vocês. Isso aí. Grande abraço. Obrigada. A Kênia, que gracinha. Um abraço para você. Tchau, pessoal. Até. Tchau. Vamos. A Mariana pediu para salvar. Até o fim. Até, Nath. Até, Nath. Grande abraço. Será que é 3? Aquelas 3 pontinhos ali. Compartilhar. Pode ser, né? Eu acho que não. Manda pra Mariana que ele vai aqui. Manda pra ela. Manda aqui pra ela, porque pelo menos às vezes compartilha com ela. Ah, não. Será que foi gravado? Não. Ligue pra ela pra perguntar como é que a gente salva.
Que seria? Será que é aqui? Essa câmerazinha? Então, esse é o que estão Pedidos para pedindo. participar. Eu acho que deveria ser que adicionar, desativar, copiar link. Deixa eu ligar para ela. Também não sei. Pode encerrar que vai dar a opção. Obrigada, Ítalo! Como é que eu encerro? Aqui, Aí.